Olá, tudo bem com você? Aqui é a professora Ana Cláudia Machado Silva da Academia de Radiologia. Eu sou física médica, especialista em proteção radiológica e eu tô aqui junto com você nessa jornada em busca de muito conhecimento na área de radiologia. Não tá inscrito aqui nesse canal ainda? Aproveite e se inscreve, porque aqui a gente fala das radiações, da física radiológica, da proteção e de todas as tecnologias relacionadas ao uso das radiações. Então, nesse vídeo, que é a parte 3 do tubo de raio-x, onde você está aprendendo detalhes sobre esse componente tão importante para a produção das imagens radiográficas. Então, vem comigo que hoje nós vamos falar do rotor, vamos ver detalhes do rotor agora. Então, o rotor é a conexão entre o alvo do tubo de raio-x. Então, veja nessa figura aqui em cima, essa parte rosa é o que nós chamamos de rotor. Esse rotor, ele é composto por... Então, o disco do anodo, ele é conectado ao rotor. E o rotor, ele é composto por barras de cobre num núcleo de ferro. Ele é composto por barras de cobre arranjadas num cilindro, como você está vendo aí, no qual a gente tem um núcleo de ferro. Então, nessa figura, nessa foto, você está vendo exatamente a parte interna do rotor. Então, nós temos essas esferas, que são os rolamentos, e nessa parte interna nós temos aí esse núcleo de ferro. E ao redor nós vamos ter aí as barras de cobre. Então, esse rotor, ele vai fazer com que o disco do anodo tenha rotação entre 3.000 a 9.000 RPMs, que significa rotações por minuto. Essas rotações, elas são muito importantes para que a gente tenha uma maior área de impacto dos elétrons que vem do filamento e também por uma distribuição do calor. Então, nessa outra figura aí do tubo de raio-x, você está vendo a foto, né, como é o rotor na parte externa. Então, veja que ele tem uma superfície enegrecida, então até a cor tem um motivo de ser. Então, essa cor enegrecida na parte externa do rotor é para uma melhor dissipação de calor por radiação, porque lembrando que aí a gente tem no interior da ampola, nós temos o vácuo, e no vácuo nós vamos ter a propagação do calor aí por radiação. Então veja que interessante o fato dele ter essa cor enegrecida. Então, outro ponto importante que eu quero te mostrar agora, que o conjunto, né, estator e o rotor, eles funcionam como um motor por indução magnética. Então, veja que eles não têm um contato físico, porque o estator está do lado de fora do vidro da ampola. Então, o estator são eletromagnetos que ficam ao redor do rotor, do lado de fora do encapsulamento de vidro. Tanto o rotor quanto o estator, eles funcionam como um motor de indução. E aí, quando as bobinas do estator elas são energizadas, ocorre uma rotação e aí a gente tem um campo magnético induzido, produzindo uma corrente elétrica nas barras de cobre do rotor. E aí essa corrente induzida produz um campo magnético oposto, que causa a rotação no rotor. E aí ele vai fazer aquele movimento entre 3.000 a 9.000 RPMs. Veja o quanto que isso é interessante. E aí o que a gente tem? Nos equipamentos modernos, o tubo de raio-x ele não pode ser energizado até que o anodo atinja a velocidade total. E aí eles têm um delay, então uma segurança. E aí uma segurança para os equipamentos é que eles vão ter um delay que está conectado ao disparo. Então, mesmo ao disparar o feixe, ele vai ter esse atraso de 1 a 2 segundos até que a rotação atinja aí o valor total. E aí ocorre, então, o disparo do feixe de raio-x. Isso tudo para proteger o equipamento, para que a gente tenha um prolongamento aí da vida útil do tubo de raio-x. E agora vamos falar dos rolamentos. Então, dessas esferas que você está vendo aí nessa figura, essas esferas são esferas de aço e elas vão auxiliar e elas vão fazer com que esse rotor ganhe toda aquela velocidade que a gente falou, entre 3.000 até 9.000 RPMs.
E aí, para que a gente tenha uma lubrificação aí da superfície dessas esferas, elas vão ser revestidas ou de chumbo ou mesmo de prata. Para a lubrificação desses rolamentos, não é possível usar nem óleo, nem graxa, justamente porque elas podem se evaporar e aí destruir o vácuo que existe aí dentro. Então, nessa parte que você está vendo aí dos rolamentos, tem um vácuo aí, para que a gente não tenha um desgaste desses rolamentos. Então, diminui o máximo possível o atrito. E aí o lubrificante que a gente tem que ter aí é um lubrificante não volátil. Então, não seria possível, por exemplo, utilizar grafite, um lubrificante seco, que também ele iria, né, ter um problema aí ao longo do tempo. Então, após a exposição, o rotor ele para rapidamente por um freio dinâmico que existe aí, né, no equipamento. E aí evita o uso excessivo desses rolamentos. Então, veja que cada detalhe, como eu já comentei aqui com você, cada detalhe tem uma razão de ser, tanto para proteção, para o funcionamento, só que isso não aconteceu do dia para a noite. Essas tecnologias foram evoluindo a partir do conhecimento de toda a base científica necessária. E aí eu quero aproveitar também esse vídeo para te convidar a participar da nossa trilha radiográfica, que é o curso 100% online que te ajuda a mapear em apenas 10 passos todas as etapas da formação da imagem radiográfica. E você vai entender de vez quais são os pontos importantes de se entender para que você tenha aí uma formação de imagem de qualidade. Então eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, aqui abaixo, eu vou deixar o link para que você, se você quiser conhecer esse curso, se você quiser indicar ele para um amigo que esteja precisando aprender aí um pouco mais e fazer parte da nossa turma aqui da Academia de Radiologia, é só clicar e vem participar junto com a gente, vem ser aluno aqui da Academia de Radiologia. Bom, e aí nesses rolamentos, como é que o calor vai sendo dissipado? Então a gente tem o calor do disco de tungstênio, ele vai ser dissipado pela radiação, através do vácuo. E aí vai passar pela parede do tubo, e aí ele vai para o óleo. Lembra que o tubo está imerso no óleo, então esse calor ele vai para o óleo. E aí deste óleo, que é um óleo refrigerante, ele vai, né, para a cúpula do tubo de raio-x. E esse é o caminho que o calor vai fazendo até ele ser dissipado para o meio ambiente, para a parte externa do tubo de raio-x. Então, para a gente só finalizar aqui, é muito importante que a gente entenda que existe um tempo de vida útil do tubo de raio-x devido ao que ocorre no alvo. Então, algumas cavidades, você está vendo de novo aí a nossa figura, algumas cavidades aí vão sendo microcavidades, podem ser formadas devido ao bombardeamento constante de elétrons na superfície de anodo. A gente chama isso de estresse térmico, porque também tem um aquecimento, e lembrando, quando o material aquece, ele dilata, quando resfria, ele contrai, então tudo isso causa esse estresse térmico no alvo. E aí essas cavidades, elas acabam reduzindo aí o campo de raio-x e também vai mudar, né, a distribuição do espectro desse raio-x. Então tudo isso contribui para, em algum momento, a necessidade de troca desse tubo. Ele é um material e é algo mecânico e que se desgasta ao longo do tempo. Então é um processo natural. O que a gente deve fazer é usar ele dentro das condições que o fabricante determina para que a gente tenha o máximo de proveito, né, do tempo aí de vida útil de um tubo de raio-x. E isso é uma parte que o operador, aquele que manipula o equipamento, deve fazer, né? Afora, lógico, as manutenções preventivas, manutenções corretivas que são também necessárias para o equipamento, assim como o controle de qualidade também desse equipamento. Bom, então eu espero que você tenha gostado de ter passado essa jornada aqui com a gente, aprendendo sobre o tubo de raio-x em 3 aulas. Então foi muito conteúdo que a gente aprendeu. Então vale lembrar que a gente também tem um vídeo, tem em 3 partes, que também fala da produção de raio-x, e com isso a gente fecha aí um bloco de aulas falando tanto de produção quanto do tubo de raio-x, que são conceitos, são muito importantes para que a gente, para aquele que trabalha aí na produção de imagens radiográficas, tenha um domínio cada vez melhor, tenha a melhor capacitação. Então, se você gostou dessa série, se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu
Deixe aqui o seu depoimento, o quanto isso pode te ajudar nos seus estudos, na sua carreira, na sua preparação para um concurso, por exemplo. Então, eu vou gostar muito de saber disso. E eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!